Irmãos, olha o que a palavra do Senhor fala em Gálatas, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: o que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho do Senhor. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a do Senhor? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo do Messias. Irmãos, aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele estava exortando a igreja da Galáxia, porque alguns estavam abandonando o verdadeiro evangelho, o evangelho verdadeiro do Senhor, para seguir o evangelho falso. É o que nós mais vemos no mundo de hoje, nessa geração de hoje. Vemos pessoas só pregando sobre prosperidade, irmãos. Não que seja errado, porque o Senhor abençoa, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele quer o melhor para você. A palavra do Senhor fala que o Senhor, Ele nos dá vida e vida em abundância. Ele quer que nós comemos o melhor dessa terra. A vontade do Senhor é que nós sejamos abençoados por Ele. O problema é que as pessoas hoje em dia, elas só querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que massageia o ego dela. Irmãos, só que a Bíblia nos diz que o Senhor, Ele disciplina a quem Ele ama. E se você não aceita a disciplina do Senhor, então você não é filho. Porque o pai, ele disciplina o filho. E o filho é disciplinado. Então, se você ama o Senhor, você tem que obedecer. Muitos querem receber bênção, cura, prosperidade, só que sem obediência. Irmãos, o que vai fazer o Senhor te abençoar, te prosperar na terra, vai ser a obediência. Porque a palavra do Senhor nos diz que se você obedecer aos mandamentos do Senhor, vigiar os seus pés para não profanar o sábado, seguir os mandamentos certinho, então assim você será abençoado na terra. Se você está com a vida toda errada, em desobediência com o Senhor, você não obedece à palavra dele, você não o busca, você pode até ser abençoado, irmão, só que pela força do seu braço. E tudo aquilo que vem pela força do nosso braço, sem a presença do Senhor, sem você consagrar Ele, sem você estar em obediência com Ele, se vai rápido. Porque tudo aquilo que nós conquistamos pela força do nosso braço é frágil, se vai rápido. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer: quem ouve as palavras do Senhor, quem pratica todas as palavras, anda em obediência com o Senhor, é como um homem prudente, sensato, que construiu a casa sobre a rocha. Então aquela casa está firmada na rocha. Então pode vir vento, tempestade, tribulação, pode vir morte, tristeza, só que a casa vai estar ali firmada. Quando você não obedece, quando você não segue, quando você não consagra ao Senhor tudo que você faz, quando você não obedece aos mandamentos e você constrói algum projeto, então ali é como se fosse um homem imprudente, insensato, que constrói a casa sobre a areia, que é frágil, e a tempestade e sopra, bate contra aquela casa desaba e grande é a destruição. Então é assim a nossa vida, irmãos, porque quando você está na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, agradando o coração do Senhor, então Ele te prospera, Ele te abençoa. E não é somente, irmãos, uma prosperidade na vida material. Ele te abençoa espiritualmente com ricas bênçãos, com paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento, a paz que só aquele que descansa no Senhor, a paz que o Senhor nos deixa, a paz de sentir alegria, paz em meio às dificuldades, às percas, o luto. É essa paz que o Senhor nos dá, é essa paz e essa alegria que o mundo não tem. Então, irmãos, nós não temos que aceitar outro evangelho, a não ser o evangelho da renúncia, da obediência,
Porque não tem como as bênçãos do Senhor prometidas na Bíblia te alcançar se você não ser obediente, se você não obedece aos mandamentos, se você não ora, se você não busca a santidade, irmão. A palavra do Senhor nos diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Então, quando você passa a agradá-lo, Ele concede o desejo do seu coração, mas segundo a vontade dEle. Porque se não for o plano dEle, se não for a vontade dEle na sua vida, Ele não vai fazer, Ele não vai te dar. E amém por isso, porque a vontade do Senhor é sempre melhor, é sempre maior do que a nossa. E hoje as pessoas querem modernizar o Evangelho, colocar o Evangelho no padrão do mundo. Quer que o Evangelho se diminui para caber no mundinho delas, e não é assim, irmãos. A Bíblia, ela não muda, ela não mudou. O que é errado, o que é certo, é certo. E ela não tem como ela ser distorcida, o Evangelho não vai ser distorcido. E não tem como nós pararmos de pregar o verdadeiro Evangelho, o arrependimento, a renúncia, a obediência, só para agradar o homem. É como Paulo mesmo diz aqui na palavra: acaso eu vou agradar o homem ou o Senhor? Porque quem nos chama é o Senhor, não é o homem, irmãos. Prefiro pregar a vontade do Senhor. Eu prefiro agradar o Senhor do que agradar o homem. Porque, irmãos, no dia do juízo final, nós iremos prestar conta daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. E cada alma vai ser cobrada se não falarmos a verdade, o verdadeiro Evangelho. Então, irmãos, entre agradar o homem, a pessoas, ou agradar o Senhor, prefira agradar o Senhor. Dê honra ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Seja como um filho obediente, que aceita a disciplina do Pai, porque Ele disciplina aquele quem Ele ama, irmãos. Porque se você não estiver sendo confrontado, se você não estiver, porque o Senhor, quando Ele te alerta, quando Ele pega no seu pé, quando Ele fala pra você, mostra pra você: ó filho, isso aqui é pecado, isso não é. Larga isso, abandona isso, é porque Ele se importa com você. Então aproveita a oportunidade de se arrepender, de se consertar com o Senhor, de seguir o verdadeiro Evangelho, aquele que confronta, aquele que dói, aquele que é difícil de engolir, mas é esse que vai te mudar, é esse que vai te lapidar, é esse Evangelho que machuca, que dói, que dá raiva, que vai fazer você ser um verdadeiro homem do Senhor, um homem íntegro, justo. É esse que vai te levar à eternidade, que vai te levar para perto do Senhor, porque é isso que Ele quer, que a tua alma seja salva, que você esteja com Ele lá na glória, se alegrando com Ele, irmão, porque é 1000 vezes melhor você hoje estar vivendo uma vida de renúncia, de obediência ao Senhor aqui nessa terra, nesse mundo de hoje, renunciando, se sacrificando para agradar o Senhor, do que você estar aqui se divertindo, seguindo os desejos do seu coração, fazendo só o que lhe agrada, para depois você sofrer eternamente.